Hallöchen e bem-vindos a mais um vídeo da Deutsche. Esse vídeo é um pedido de vocês. Nos vídeos passados a gente já tem um de prefixo e vocês pediram pra gente falar de sufixos. Como assim, Aline? Los, kalt, heit, schafft, essas terminações de palavras. Vamos falar sobre elas hoje então. Não só como vocês pediram esse assunto aqui, mas nas aulas os meus alunos sempre acabam perguntando: mas o que significa schafft? Eles olham para aquele kite e falam: e kite era o que mesmo, Aline? Sendo que eu já falei para eles que kite pode esquecer, não significa nada. Mesmo assim, eles ficam: mas heit era o que mesmo? E eu: heit é nada, gente. Lembra de atenção. Atenção é uma palavra que vem do verbo atentar-se. E aí, esse são, se eu te perguntar o que significa, é uma terminação. Não necessariamente tem um sentido, mas eles costumam perguntar isso porque a gente já sabe que alemão é formado por justaposição. Aqui eu tenho Kugel, que é esfera, e aqui eu tenho Fisch, que é peixe. Então, aquele peixe bolinha que incha é um Kugelfisch. Quando a gente ensina isso, aprende isso no começo dos nossos estudos, a nossa cabeça fica assim: uou, alemão é realmente um Lego. Por isso que tem palavronas enormes, porque na verdade são só palavrinhas juntas nessa palavrona. Mas aí chega em algum momento onde a gente acha, inclusive, que o kite, que o heit, que o seja alguma coisa. Eles não são palavras, eles são só sufixos, terminações. Alguns com sentidos, outros nem tanto, são só formas que a gente termina. Mesmo não tendo significado, a gente vai comentar sobre eles hoje porque de alguma forma eles transmitem uma ideia geral. A atenção é uma forma de substantivar, por exemplo, o verbo atentar-se. O verbo achten seria esse verbo de atentar e ele vira Achtung, que é atenção. Então, esse mesmo são, em português, seria em alemão o nosso seria esse Achtung. Então, não necessariamente tem um sentido, mas eu sei que ele tá ali porque ele transforma verbos em nomes. Antes da gente seguir, queria que esse fenômeno fosse muito seguro e tranquilo para vocês. Caso essa ideia de transformar palavras duas pequenas e viram uma seja novo para vocês, tem vídeo já no nosso canal sobre isso. E não só sobre formação de palavra, mas também a origem dessas palavras. Será que Kugel veio de onde? Por que é Kugel? Tem algum verbo também que é com isso? Perguntas pra gente se fazendo e desvendando. Eu, particularmente, adoro saber a origem das palavras e acabo descobrindo muitas coisas. A minha favorita no momento é Leidenschaft. Não é nova, eu já sabia disso, mas recentemente eu comentei isso com uma aluna e que pra ela foi novo e foi muito lindo ver isso de novo acontecendo na cabeça de alguém, como dois conceitos se encaixam. Leiden é, na verdade, o verbo sofrer. A gente até fala I'm sorry, tut mir leid. Só que em Leidenschaft, na verdade, a gente traduz isso como paixão. Porque sim, em alemão a ideia de paixão tem uma ideia de sofrimento, de Leiden. Então, são coisas que a gente vai descobrindo e a mente vai abrindo e a gente vai ficando assim: caraca, entendo talvez melhor como eles veem o mundo, justamente por partir de um ponto de vista diferente. Então, se esse tipo de fenômeno de construção de palavra é novo para vocês, sugiro vocês assistirem esses outros vídeos aqui. Lá em Wortschatz, a nossa playlist tem vários outros de origem de palavras também, inclusive de der e das. O que a gente vai aprender aqui, por exemplo, é que schafft é uma terminação feminina. Do mesmo jeito que Kugelfisch termina com Fisch e por isso vai ser der Fisch, independente do tanto de palavra que vier na frente, é Fisch no final, então é der sempre. A gente já tem um vídeo aqui sobre Genus, os gêneros. Então, se você é uma pessoa que reclama muito de der e das, para você isso é uma dor de cabeça, você nunca sabe se é masculino, feminino, neutro, sufixos podem te ajudar. E a gente já fez um vídeo sobre isso, contando quais seriam esses, quais são femininos, masculinos e neutros, para você parar de reclamar e saber que tem sim alguma forma ali, alguma lógica. E claro, esse assunto parece ser um assunto muito básico, mas não se enganem. Esse nominalisieren, transformar verbos em nomes, nomes em verbos, é inclusive um assunto que cai na prova de C1, no Lesen, de você ler um texto e transformar uma palavra daquela linha para um verbo, ou vice-versa.
Então, recomendo não subestimarem esse assunto. Vamos para os sufixos, então. Aqui está uma lista, vocês podem printar, copiar, fazer no baralho de vocês do Anki, o aplicativo de vocabulário de vocês, um baralho só para esse tipo de terminação e ir colocando todas as palavras que você vai vendo com essas terminações. Ou você pode agora pegar uma folha do seu caderno e já associar, fazer um mind map de eu já conheço algumas palavras com shaft. Quais são elas que eu conheço? Por exemplo, o primeiro sufixo que a gente vai começar é ung, que eu já comentei com o Achtung. Ele transforma verbos em nomes. Então, achten virou Achtung. Bilden vai virar Bildung. Keit ou heit transformam geralmente adjetivos em nomes também. Então, outro tipo de nominalizirem. Onde a gente tinha freundlich e a gente pode colocar agora Freundlichkeit. Então, vira algo que era amigável, agora eu tenho a amizade. São conceitos abstratos, como, por exemplo, glücklich é eu ser feliz e Glücklichkeit é a felicidade. Lembrando que o próprio lich de freundlich, glücklich, às vezes com CH, às vezes com IG, é uma terminação de adjetivos, um sufixo então, como, por exemplo, ruhig, sonnig. Schaft, como a gente já viu em Leidenschaft, geralmente ele tem uma noção de coletivo, de comunidade. Concorda que Leidenschaft, sofrência, não é necessariamente coletivo nem nada, mas em vários outros, Gesellschaft, Genossenschaft, Freundschaft, ele tem essa ideia de ser um ramo de algo muito maior. Se vocês colocarem shaft só no Léo, ele dá tipo haste, ou um pedacinho de pau, né? Um ramo ali. Então não tem muito nada a ver, mas a gente tem pelo menos agora essa ideia geral. De novo, estou nominalizando alguma coisa. Se antes eu tinha Freund, que é um amigo, Freundschaft é amizade. Aline, mas você acabou de falar que Freundlichkeit era amizade também. Sim, aí é onde a gente começa a ver a magia do alemão acontecendo. Geralmente a gente tem muitos conceitos em português, em todas as outras línguas, nem tudo tem tradução. O que eu traduziria melhor e de sabendo então que Freund é amigo, freundlich é alguém amigável, Freundlichkeit não é só amizade, é alguém que tem uma empatia, é alguém que é muito simpático, alguém que é bem legal, então é mais simpatez do que amizade. Freundlichkeit versus Freundschaft. Amibilidade, amigávelidade. Vocês entenderam? Tum, ou por exemplo, em geral. Universum, Museum, Irrtum ou Reichtum são terminações que nos lembram de palavras que a gente conhece, inclusive. São palavras que vieram do latim, muito parecidas então com o português. Por isso, Universum, Museum, coisas que eu já sei entender logo de cara. Geralmente essa terminação vindo do latim, então, igual a gente já viu naquele vídeo de gêneros, e outras palavras de latim ou estrangeiras sempre possuem o gênero das. Chen e lein são terminações diminutivas, já me contam então que também sempre vão ser das. E já que estamos falando, vale a pena comentar e lembrar também que o ou o in são terminações também. Geralmente a gente está substantivando uma pessoa. Então, Lehrer ou é o Macher, ele é o fazedor, ele é o professor. Isso para masculinos e aí femininos, o rin, Lehrerin, que vem de verbos às vezes, como por exemplo o lehren e o machen, mas são transformados agora em qual que é o sujeito que faz isso. Falei muito em verbos que estavam se transformando em nomes, então a gente falou muito de nominalisieren. O processo reverso também vai acontecer, que é Verbalstil. Se vocês quiserem saber também um pouquinho, comentem aqui que a gente faz um outro vídeo só para falar dessa transformação reversa, como que eu transformo nomes em verbos. Aqui agora a gente vai falar de adjetivos. Adjetivos e suas terminações, então. O lich e aquele ich a gente já falou, de glücklich, ruhig. Agora a gente tem também dois que são muito usuais em adjetivos, que é o los e o ba. O los é o nosso less do inglês, então homeless, eu não tenho casa, eu não tenho alguma coisa que veio antes. Arbeitslos, então eu sou sem essa coisa que veio antes, que foi Arbeit. Já o ba, ele é um able do inglês, então se alguma coisa é evil em português. Comer, essen, comestível, essbar. Por último, advérbios. Já falamos de nomes, verbos, adjetivos, agora advérbios, que é o nosso mente, é como eu faço as coisas. Esse seria o nosso modal, naquela ordem de tecamolo, de como formar frases. A gente já tem um vídeo sobre como formar frases, vocês vão ver que tem um mo ali, que
fica antes de local. Esse é o como. Como que eu faço algo? Com advérbios. Eu faço isso lentamente. Eu faço isso loucamente. Então a gente sempre tem em mente que em alemão é o nosso weise. Eu faço isso felizmente, glücklicherweise. Eu faço isso normalmente, normalerweise. Existem outros também, como por exemplo o Ion em Nation ou Ment em Instrument, mas existem assim bilhões de outros. Não necessariamente eles possuem sempre um significado, mas esses são os principais, importantes para a gente saber se é der, se é die, se é das e se tem uma ideia, ou até às vezes um significado que ajuda a gente a entender essa palavra melhor, ou esse processo de formação dessa palavra. Essa foi a nossa lista, eu espero que essa lista tenha ajudado vocês a entenderem, e eu queria pelo menos fechar esse vídeo com uma reflexão para a gente não se desesperar com fenômenos que são meio diferentes de como a gente está acostumado a montar as nossas palavras. Em alemão, o verbo vai para o final, o verbo se divide, a gente fala igual Yoda, por exemplo, numa frase Ich lerne Deutsch, weil ich es interessant finde. Se a gente for traduzir literalmente tudo no seu lugar, eu aprendo alemão porque eu isso interessante acho. Concorda que a gente até entende? Mesmo que soe diferente, estranho, dá para entender. A posição das coisas pode mudar, mas essa é a magia de estudar uma outra língua, de mudar o nosso ponto de vista, literalmente, e perceber que as coisas podem ser diferentes e que mesmo assim o entendimento pode acontecer. E só para não romantizar muito o alemão, esse na verdade é um fenômeno do latim. Lá em latim a gente tem essa frase aqui: a menina vê uma bela flor no jardim. Então, puella florem pulchrum im Otto videt. Videt é o verbo que tá no final. Meu latim talvez não pode ser maravilhoso, mas tem latim no Duolingo e lá, se vocês estiverem fazendo alguns exercícios, vão perceber que isso é muito comum. Então, não é tão diferente assim. A gente, em alemão, em latim, em várias línguas, meio que tem os fins justificando os meios. Forma para vocês lembrarem desse macete e guardarem no coração que sufixos são importantes. Ou eles entregam uma ideia, ou eles nos ajudam a formar palavras e ajudam também a gente saber se é der, die ou das. Confiram agora outros vídeos sobre tudo isso, caso vocês queiram. A gente tem uma playlist só de vocabulários, onde vocês podem dar uma conferida nesses assuntos e também o nosso vídeo de formação de palavras. E se quiserem começar do começo, tem um vídeo de prefixo também que a gente já fez. Vejo vocês lá. Tchau!